Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Aqui é o nosso quarto webinário da Fazcomex, e dessa vez a gente vai tratar de um assunto aí super importante, que é o novo processo de importação, ou simplesmente aí o NPI, né? Que é a sigla do novo processo de importação. O nosso enfoque principal hoje vai se falar sobre a do INPE e o catálogo de produtos. A gente não vai falar extensamente de todos os módulos aí, porque seria bem extenso, bem complicado de a gente manter nesse tempo, né? E quem está aqui para falar com a gente sobre isso é o Thiago Barbosa, que é da CSEX, tá? Ele é gerente do portal Siscomex, depois ele vai se apresentar. Tiago aí é um dos principais caras da desburocratização do comércio exterior, autoridade no tema, né, um dos principais agentes aí por parte do governo nessa reformulação toda que está sendo feita pelo governo, tá? Daqui a pouquinho ele se apresenta direitinho para a gente, tá? Então, seja bem-vindo, Tiago. Um prazer te ter aqui conosco. Obrigado, Sinara. Obrigado, é um prazer pelo convite aí da Fazcomex. Aqui, não sei se todos me conhecem, provavelmente poucos me conhecem, né? Que o objetivo é ser YouTube, então muita gente aqui, pessoal da área acadêmica também. Eu sou Thiago Barbosa, sou gerente do programa Portal Único de Comércio Exterior pela CSEX, é um projeto co-gerido entre Receita e CSEX. Eu sou coordenador geral de projetos estratégicos da Secretaria de Comércio Exterior e, obviamente, o Portal Único é a principal medida de facilitação de comércio aí do Estado brasileiro. É um principal projeto dentro do portfólio dessa minha coordenação. Vamos lá, vamos dar início então. Então, muito obrigado mais uma vez aí por participar com a gente, tá, Thiago? Bom, o que eu queria primeiro que você nos desse uma explicação básica aí, até para a gente alinhar o conhecimento de todo mundo. A gente abriu inscrições aí, a gente tem mais de 800 pessoas inscritas, e tem pessoas de todos os níveis aqui, tem estudantes, tem os profissionais de Comex que estão super atentos ao NPI, e tem aqueles que ainda não começaram a estudar, talvez, e ler sobre o assunto, tá? Então, eu queria que tu fizesse aí uma explicaçãozinha geral sobre o NPI, sobre os principais módulos dele, tá? Perfeito. Então, novamente, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webinário sobre o novo processo de importação. O novo processo de importação, ele tem o objetivo, o sistema é só a ponta do iceberg. Eu gosto de falar que o programa Portal Único, ele tem 3 pilares, né? A reformulação de processos, a revisão de normas e o desenvolvimento dos sistemas. Apesar da gente sempre ter o contato, que a gente interage com o dia a dia, aquilo que a gente vê é o sistema, mas o sistema não é a lei. O sistema ele apenas vem para automatizar o que a lei define e o que foram os processos definidos. Então, a primeira coisa, o primeiro trabalho, isso a gente começa o projeto aí desde 2018, a primeira entrega que a gente teve do NPI. Antes disso mesmo, todo um trabalho de consulta pública, revisão de processos feita a 4, 6, 8, 12 mãos junto com o setor privado, né? Um projeto que tem sido reconhecido internacionalmente, inclusive comitivas vindo de outros países para entender como que o Brasil conseguiu essa participação tão forte de parceria com o setor privado, e é o do principal ponto de sucesso, aonde o mapeamento existe, as identificações do gargalo e principalmente a proposição do to be, que é o processo como deve ser, vem do setor privado. E a gente acata isso como uma proposta, faz alguns ajustes devido às necessidades de controles da administração pública, que às vezes escapa pela necessidade do usuário final, que tem um foco acabando pensando muito apenas no fluxo da carga e acaba que esquece um pouco dessas partes dos controles, que é natural, cada um com seu métier. E aí a gente começa com isso a revisão dos processos e teve a publicação do novo processo com a consulta pública do relatório, foi aprovado, recebemos mais de 500 sugestões, todas foram respondidas e aí iniciou-se paralelamente revisão das normas e desenvolvimento do sistema. O sistema ele não pode fazer o que não é que a lei permite. Então a gente está passando por uma revisão extensa de regulamento aduaneiro, portarias da Secretaria de Comércio Exterior, portarias e instruções normativas de todos os órgãos anuentes, e aí sim o desenvolvimento do sistema Portal Único, né? Em si, como que a gente pensou em conseguir desenvolver esse sistema? Porque não é
a realidade que deve se adaptar ao sistema, que foi o que aconteceu nesses últimos 20 anos. O Siscomex foi construído pensando como uma janela única, foi inovador na década de 90, coisas que existiam em poucos países, mas devido à concepção de como foi construído o Siscomex, LI, DI, eles são relatórios fixos, estanques. Então, cada evolução em novas necessidades que acontecem, o comércio exterior ele é super disruptivo, né? A palavra do momento, muitas modificações, eles mudam o tempo todo a necessidade tanto do setor privado quanto do setor público, ele se tornou uma coisa defasada. Então, começam a surgir sistemas de outros órgãos tentando resolver esses problemas pontuais de cada um deles, de cada uma das necessidades. Então, o conceito inicial do Portal Único é ser um sistema customizável e dividir as responsabilidades de cada coisa que deve ser realizada, que deve ser executada e automatizada em módulos. Então, é um sistema pensado em módulos e não um sistemão linguição que o Siscomex. Eu não cheguei a falar da minha formação, né? Minha formação base é sistema, sou formado em ciência da computação pela UNB, e aí eu entrei, né, no concurso de analista de comércio exterior e acabei que fui direcionado ao projeto e hoje sou gerente do programa e aprendi muito durante esse tempo sobre o processo de comércio exterior e alinho esse conhecimento técnico de TI com a necessidade procedimental. Eu tenho aqui um slide que eu gosto de usar nas apresentações que fala bem sobre essas divisões dos módulos e essas questões customizadas, tá, Sinara? Tá. Eu posso fazer a apresentação? Claro, mostra pra gente aí. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Vocês todos estão vendo? Tá vendo aí, Sinara? Tá. Estou vendo assim. Okay. Tá. Então, isso aqui eu gosto de chamar da constelação do portal. Ela tem o objetivo é demonstrar como que tudo isso que a gente está transformando, todos os 27 sistemas que a gente conhece, Siscomex Carga, Siscomex Mercante, Siscomex Trânsito, Siscomex LI, Siscomex DI, Siscomex Drawback, que mais? Faltou algum mantra? São 27 sistemas hoje e o objetivo do portal único é isso, é ser um único ponto de contato de todos os sistemas e todos viram módulos e cada um com o seu delimitador. Lógico que na importação, a espinha dorsal, o centro dessa constelação é a do INPE, a Declaração Única de Importação. Então, deixa de existir DSI, DI, DIR, de remessa expressa, e tudo se torna uma do INPE, né? Uhum. E há satélites que suportam que essas operações ocorram da melhor maneira possível. Primeiro ponto, onde começa tudo, é o catálogo de produtos, que é onde a invés de ter que a cada operação, a cada LI e DI descrever a mercadoria, você cataloga aquele seu produto do estoque e utiliza ele nas diversas e diferentes importações. Temos também o LPSO, que ele é o objetivo de fazer automatizar e poder gerenciar a emissão de licenças, permissões, certificados e outros documentos. Hoje a LI ela é estanque e é isso que gera essa diversidade e granularidade de sistemas, cada um dos seus anuentes. Por quê? Não tem como adicionar, por exemplo, a Polícia Federal quer no anexo 10 a concentração de um produto químico. Ele não tem como pedir isso. Ou ele vai ter que pedir para o cara mandar um e-mail, ou um formulário em papel, ou construir um sistema. O LPCO é uma ferramenta que se constrói formulários. Qualquer órgão chega, pode pedir o campo que quiser, no formato que quiser, pode ser texto, pode ser número, pode ser um campo com um formato estruturado, como existe o CNPJ, como existe um número de um registro, pode ser um campo data, pode ser uma lista para se escolher. Então, o principal ideia desse módulo é ele conseguir se adaptar e ser customizável à necessidade de cada um dos anuentes para cada um dos tipos de importação. Vamos pegar em um caso da Anvisa, eles têm 7 categorias de produto. Existe saneantes, alimentos, medicamentos, que mais? Me fugiu assim na hora. Produtos para a saúde, diversos. Cada um precisa de um formulário diferente. Então, a gente consegue construir no LPSO esses 7 formulários distintos para cada uma dessas categorias de produtos que são até, inclusive, previstos nas RDCs da Anvisa.
Algum comentário aí, Senara? Sim, Thiago, até queria te perguntar, a parte do LPCO na importação, vocês vão aproveitar o mesmo módulo da Expo? Sim, não precisamos redesenvolver nada. Todos os módulos, eles são os mesmos da exportação, os módulos satélites. Ele só tem que ser ligado ao módulo principal, a espinha dorsal, que é do INPE. Não existe como do e ela virar do INPE, porque ela é exatamente onde estão todo o cerne das regras de negócio, como que esse workflow, esse fluxo de informações acontecem. Mas GR, LPCO, tratamento tributário, CCT, são módulos que são satélites e fazem a implementação desse processo de negócio. E ele indica exportação ou importação. O que vale é como a do INPE ou como a DUI valida ou recebe a informação daquilo e junta tudo. Por isso, sempre o gargalo e a dificuldade, a complexidade é nesse módulo central, porque é ele que junta todas as informações e dá sentido a tudo isso. Senão, ficam simplesmente informações isoladas. Sim, respondendo resumidamente, é o mesmo da exportação. Simplesmente, na exportação, um LPCO começa com E, a gente simplesmente, quando gera um LPCO da importação, ele começa com I. Mas o WebCF, todos os mesmos, quem já implementou os WebCFs de integração com o LPCO não vai ter que mudar nada, ele simplesmente está pronto para ser utilizado na importação. Simplesmente é conhecer como é esse novo formulário, como os formulários são customizáveis, ter campos diferentes para cada tipo de licenciamento. Certo, para cada anuente, né? Para cada anuente, e dentro do anuente, mais de um LPCO, como eu te falei, para diferentes focos distintos. No mapa tem produtos de origem animal, produtos de origem vegetal. No Inmetro, a gente tem importação de brinquedos, importação de eletrodomésticos. Então, cada um deles tem um formulário específico para se encaixar, porque aquilo, toda vez, a realidade tenta se estrangular para se encaixar num sistema, porque o sistema ele é estanque. Por isso que a base do portal único é construir um sistema que é customizável. Se não, eu construir um sistema ótimo e eficiente para funcionar a partir de hoje, dia 15 de outubro de 2020, dia 17 de outubro ele já está defasado, porque uma nova necessidade vai surgir, né? Ou alguém mudou de ideia. Às vezes a necessidade nem mudou, mas se mudou de ideia, se percebeu que era melhor fazer de outra maneira. O PCCE, que é o pagamento centralizado, que é onde vai ter o recolhimento das taxas e dos tributos. O controle de carga e trânsito, que trabalha com toda a logística no pensamento multimodal, aéreo, marítimo e terrestre. O gerenciamento de risco, que é onde se define o risco médio, alto, baixo de uma operação. O drawback, que é em relação a um regime suspensivo, um dos principais que se tem aí, 25% das importações brasileiras são cursadas via drawback, né, usando o regime suspensivo de drawback. E única de inspeção que se tem que é o objetivo principal de ter um momento único aonde todos os órgãos de fronteira, tanto a Receita Federal na Conferência Aduaneira, como o MAPA, Anvisa e Exército nas inspeções de mercadoria fazendo em conjunto. Deixar de ter aquela coisa de órgão anuente trabalha na LI, órgão Receita Federal trabalha com DI. Cada um inspeção física é algo feito na do INPE, independente se é órgão anuente ou receita. Anuência prévia, algo que depende previamente para o registro de uma declaração. É uma licença, ele trabalha em licença. Então, esses órgãos que têm essa dupla atuação, análise prévia e inspeção em zona primária, ele vai trabalhar em 2 módulos distintos, em 2 momentos distintos. E com isso, ganhar bastante eficiência, né? Eu posso depois explicar um pouco mais em cada um desses tópicos, eu não sei se seria melhor agora, senão a gente vai adentrar muito em cada um dos tópicos. E como consegue, dentro do portal, ter toda essa customização? Com o famoso cadastro de atributos. O cadastro de atributos é simplesmente um repositório de campos, onde eu crio diversos campos, todos os atributos necessários que sejam para ser usados. No CCT, num pedido de um formulário de carga e trânsito, num formulário da do INPE, num formulário de LPCO. Então, eu não preciso de demanda mais ao desenvolvedor de sistema, porque agora eu criei a minha independência de criar novos campos para os formulários, dependendo da necessidade, e customizando dependendo da operação. Então, se é uma operação de importação de veículo, eu vou fazer aparecer um campo chamado chassi, que não vai aparecer
se for uma importação de farinha de trigo, que não faz sentido pedir chassi, nem pedir lote, nem pedir, entendeu? Esse é a mágica do objetivo dele ser eficiente o portal único, a ferramenta portal único. E como os produtos vão mudando também, né, com o passar dos anos, isso vai fazer com que o sistema tenha vida longa, né? Porque não precisa, porque facilmente é alterado, né? Sim, exatamente, esse é o objetivo, e não ficar preso em sempre demandas. Tem várias coisas que hoje a gente reconhece no sistema atual, que sabe que está falho, que tem que melhorar, e sempre entra aqui, olha, o tempo de conseguir resolver esse problema é tanto tempo que depende de uma abertura de demanda, disponibilidade de orçamento, priorização com as... Então, eliminar esse problema do fornecedor de TI. Não que o fornecedor de TI seja um problema, mas quando você envolve mais um passo, e mexer em sistemas é complexo, né? Vocês aí conhecem também, vai virando uma teia de aranha. Então, o objetivo é construir já a base dele, o alicerce dele sendo customizável. E aí deixa de ser um problema na frente, passa a ser um não problema. Perfeito. Ô, Thiago, e você trouxe aqui a parte do drawback também. Existe alguma previsão, um planejamento, digamos assim, de alguma alteração no sistema de drawback também ou não? Ou só integração mesmo com o sistema antigo de drawback? Não, são 3 etapas, né? Primeiramente é trazer o drawback suspensão e isenção para do INPE. Isso, o objetivo ser cursado durante 2021, tá? Outra questão é o desenvolvimento do drawback contínuo, que inclusive já foi fato de notícias e é publicado como que é o documento de intenção, com as regras do drawback contínuo e tudo. E o terceiro é construir esse drawback contínuo, construir uma plataforma drawback. E aí todos os tipos de drawback migrarem a ferramenta sistêmica para dentro disso. E aí essa plataforma de drawback vai servir independente do tipo de drawback. Hoje tem suspensão, isenção, integrado, contínuo. Amanhã, se quiser criar o recoff drawback, não importa. Ser uma plataforma está sendo redesenvolvido e sim pensado como uma plataforma de sistemas para drawback com as regras básicas de matriz, porque existe um cerne que é comum, matriz de insumo, produto e controle de saldo. Então é isso, mas mais para frente, tá? Entendi. Inicialmente, curto prazo, é essa questão de trazer o uso do suspensão e isenção para do INPE. Entendi. Maravilha. Tá ótimo, então. Não, já deu para ter uma grande visão aí de do tamanho, né, de tudo isso, de todo esse projeto, né, e também da importância dele. Ô, Thiago, outra coisa que eu quero te perguntar é uma coisa mais pessoal, digamos assim, do teu trabalho dentro do processo aí de desburocratização do comércio exterior. Se tu puder comentar um pouquinho como é que é o teu papel, quais são as tuas atividades hoje. Ah, tá. Perfeito. Como eu até tinha citado, né, eu entrei em 2015 na Secretaria de Comércio Exterior e no concurso que a gente teve, né, de analista de comércio exterior, foi uma turma grande e devido à minha formação acadêmica ser em TI, eu fui colocado no projeto do portal desde o primeiro dia. O portal começou em 2014, né? Isso, começou em 2014 e eu entrei e existia ainda só o próprio Syscomex Gov.br e o Visão Integrada. Era só o domínio, né? 2014 foi criado o domínio, exatamente. Daí foi colocado todos os sistemas com o linkzinho para lá, né? Isso é bem interessante, que no início do projeto, como o nome é Portal Único, o entendimento que o Serpro tinha tido é que o Portal Único era para ser um portal de notícias. Criou um domínio Syscomex, colocou todos os links, pronto, terminamos o projeto Portal Único. E aí, quando foi entrando, e aí que ficou, eu falei, galera, quando a gente for começar com o Serpro, não vamos usar a palavra portal, porque portal para o ambiente de TI tem um conceito já pré-definido, que é um portal de conteúdo, um CMS, né? Um WordPress ou qualquer coisa, né? Um portal de notícias. E aí eu comecei a usar o nome, é uma janela única, aonde tem milhares de sistemas, uma plataforma básica de integração, onde a gente tem que ter um login único para compartilhar entre todos os sistemas. Hoje a gente tem 22 equipes em paralelos trabalhando dentro do portal. É uma equipe, hoje a gente gerencia, né? O Zambrano hoje é o gerente do programa pelo lado da Receita, eu pelo lado da CSEX. A gente tem uma equipe direta, né, somando tanto as pessoas da nossa equipe CSEX, Receita
e também o pessoal do SERPRO, são mais de 400 pessoas. É um projeto gigantesco, é muita coisa de gerenciar e imagina isso, as entregas, né? Como é que são? Conseguir alinhar todas as entregas, as integrações, conseguir fazer com que... Cara, se um bug estiver acontecendo lá no CCT, o LPSO não sobe, porque é uma versão nova do portal inteiro, é bem difícil de se gerenciar. E aí eu comecei nessa questão primeiro com um background, então era um gerente de TI do programa, fui colocado como gerente de TI, logo no primeiro mês, o próprio secretário falou, já que você está aqui, a pessoa que tem a formação em TI não tinha ninguém, e aí eu comecei a aprender sobre os processos. E aí vem, através de uma leitura que eu acho que é todo mundo muito importante, começar a ler as recomendações da UNCEFACT, das Nações Unidas, o Comitê Econômico de Facilitação de Comércio das Nações Unidas, as recomendações que eles têm em relação à janela única, harmonização de dados, portal de informação, single submission portals, eles têm muitos estudos porque eles juntam dentro dessas recomendações as melhores práticas mundiais do que se vê dentro de comércio e começar a estudar. E com isso comecei a estudar, trabalhar muito com todos os órgãos anuentes, interagir bastante. Eu tive esse privilégio de passar no concurso da CSEX e poder trabalhar, ser a atribuição ser o órgão gestor. E aí você tem que fazer o papel de conversar com os 22 órgãos e fazer o meio de campo da conversa dos órgãos com a Receita Federal. Então, praticamente, todas as informações passam por você e você aprende bastante. É um curso de imersão, assim, que em um ano você aprende o que uma pessoa leva 5, 6, 7 anos para poder ter acesso a todas essas informações, né? A facilidade de processo da informação é muito grande trabalhando num órgão gestor. E aí foi nos dado como atribuição dentro hoje que é a Subsecretaria de Facilitação de Comércio, que já vinha vindo desde os departamentos, o objetivo é foco, atribuição dessa secretaria. Não é deferir ali, não é fazer inspeção física de alguma coisa, não é nada. É facilitação de comércio, repensar, inovação. Facilitação eu gosto de resumir em 2 termos, desburocratização e simplificação. Traduz mais fácil para a cabeça das pessoas. A palavra facilitação às vezes fica muito etérea. É 2 coisas, é simplificar e desburocratizar. Acabou. Então, meu papel, 40 horas por semana, é desburocratizar e simplificar os processos. E com isso a gente vai aprendendo. Me tornei o gerente do programa, naturalmente, com o ganho e o envolvimento dentro do projeto. E hoje, como o Portal Único tomou um tamanho muito grande, tem toda a questão de Port Community Systems, tem a questão com as integrações de micro e pequenas empresas, se tornou a coordenação, que hoje eu sou coordenador geral, se tornou uma coordenação de projetos estratégicos da Secretaria de Comércio Exterior, porque é todo um ecossistema de sistemas para comércio exterior. Então, a gente agora já tem que conversas não só com anuentes, mas passa a ter conversas também com o Ministério da Infraestrutura e outros órgãos, virou uma coisa gigantesca em relação a toda esplanada. Sim. Não, é gigante mesmo, né? E eu imagino o tamanho, né? Quando a gente vai mudar um sistema dentro de uma empresa, já é um trabalho grande, né? Você mudar um sistema, mudar projetos dentro de uma empresa, então tu imagina fazer isso a nível nacional, né? E ainda mais da forma, no momento que vocês estão, né? Que haviam lá muitos outros sistemas e vocês estão unificando. Então, eu tenho noção do tamanho desse trabalho, assim, e acho muito louvável mesmo, tudo isso que está sendo feito. Isso só é possível porque existe uma equipe ótima, né? Não é o Thiago que resolve. Eu estou aqui para endereçar. Pô, a gente tem excelentes profissionais, pessoas engajadas e o que é muito bom dentro da administração pública são projetos dentro da administração pública. Sabe por quê? Você não tem como obrigar ninguém a trabalhar dentro de um projeto diferente da iniciativa privada, que se você contratou aquela pessoa, você quer que ela efetue aquela atribuição, ela vai fazer ou ela será desligada da empresa. As pessoas que aderem a um projeto dentro da administração pública são pessoas que estão ali por vontade própria, abdicaram de querer fazer um trabalhinho de rotina do dia a dia e estão ali porque querem pensar diferente e inovar. Então, o ambiente de inovação é gigantesco. Sim. O difícil é pescar essas pessoas. Então, a gente sempre tem um trabalho de fazer uma propaganda do projeto e conseguir fazer essas pessoas e encontrar, cara, é ali que eu vou ter a chance de me realizar profissionalmente. Mas são sempre
não entra uma pessoa que não seja ótima. Não existe dentro da equipe uma pessoa que não seja ótima, porque ela não é obrigada a estar ali. Então, se cria dentro do projeto, você pode ver aí, fazer propaganda de outros projetos, pode ver Banco Central pensando em Pix, Open Banking, você vai olhar ali no Tesouro, do Parque Tesouro. Pessoas que realizam projetos são sempre pessoas que estão a fim de trabalhar e fazer a coisa diferente. Então, a gente cria uma equipe que é excepcional, entendeu? É muito legal trabalhar com esse tipo de perfil de pessoas. É muito, muito bom mesmo, é gratificante demais. Bacana. Bom, excelente. Tiago, então assim, ó, dando continuidade aqui, falando um pouquinho do catálogo de produtos, tá? Eu queria que Perfeito. tu comentasse aí o que tu vê assim de principais melhorias com esse módulo, né? E o que você vê de inovação assim no módulo de catálogo de produtos? Rapaz, eu vejo duas coisas no catálogo de produtos. Primeiro, eu vou afastar toda a questão do cadastro de atributos, tá? Vamos fingir que a gente não tivesse tido essa ideia e continuasse só um campo texto descrição da mercadoria. Isso de existir uma informação centralizada, podendo ser reaproveitada em todas as importações e não tendo que você, dentro da empresa, gerenciar um clone de DI que hoje se tem lá, fazer uma DI através de outro ou uma LI e ficar analisando se aquilo está compatível ou não. E ainda mais, hoje você faz uma importação de uma mercadoria por Santos e por Itajaí. Dependendo da aduana, vai ter um fiscal A e um fiscal B, ou um fiscal agropecuário, ou que seja sanitário da Anvisa, que vai gostar da descrição de uma maneira diferente. E como não existe um repositório central, cada um está analisando uma operação de maneira isolada. A partir do momento que existe um cadastro centralizado e aquele produto ganha um código e ele é usado numa importação e depois vai ser utilizado numa próxima, em outro ponto de entrada, assim, a gente acaba falando, mas num outro ponto onde vai ocorrer o despacho, porque o ponto de entrada pode ser um e o despacho em outro, né? Mas em outro ponto onde ocorrerá o despacho, você começa a ter uma segurança jurídica como setor privado. Porque se um fiscal já deu um ok naquela maneira da descrição para outro, qual é o objetivo? Que não haja mais a multa de descrição incompleta, porque um fiscal já fez análise. Então, você ganha um Vzinho depois que um fiscal ganhou uma análise. E aí, se um segundo fiscal for analisar, ele concordar, ganhou o segundo Vzinho. E aí é meio que como se fosse uma solução, uma consulta antecipada, né, da Seclan. Mas isso ainda depende de normativa e tudo, mas é a ideia, né, do que se poderia implementar. E se ele discorda, vai ter que subir para algum órgão central para que se entre num consenso sobre como aquilo tem que ser descrito. E aí você termina com a insegurança. Você, como importador, você tem uma insegurança muito grande de não poder muito questionar, mas eu já fiz ali. Aí ele vai falar, mas a DI pode ser parecida, mas eu não estava lá, eu não tenho as imagens, eu não sei se é o mesmo produto. E aí agora você perde esse tipo de argumentação porque o produto é único. Então, primeiro ponto, catálogo de produtos, centralização dos dados e reaproveitamento. Isso vai diminuir bastante o custo das operações. Segundo ponto, que aí já é a visão do cadastro de atributos. É a divisão entre um atributo que vai ser respondido no catálogo de produtos, onde pode ser reutilizado. Por exemplo, uma característica. Percentual alcoólico de um vinho. Vai ser, isso é uma característica do produto, 13%. Uva, Merlot, está no catálogo de produtos. Agora, o número do lote, ele não fica no catálogo de produtos. Porque se eu perguntar o número do lote lá no catálogo de produtos, eu mato todo o reaproveitamento, porque o número do lote muda a cada importação. Então, ele é só perguntado, ao invés das informações ficarem só num campo texto único, a gente quebrou tudo em campos estruturados para que a gente fale, olha, essa informação, esse campo deve ser informado no catálogo, no momento X, que é o catálogo de produtos, e depois essa outra informação, que é o lote, no momento Y, que é na importação, que é na do INPE. E aí, com isso, você ganha um reaproveitamento enorme de informação e segurança jurídica. Maravilha. E além, uma coisa que eu gosto muito também é a possibilidade de reaproveitar no LPCO, né? O cadastro que você fez no catálogo de produtos, utilizar ele no LPCO. Sim. Eu não adicionei isso. Vira uma coisa, um fluxo único.
Então, se a importação, ela sempre começa pelo catálogo. Deixa eu colocar aqui de novo a tela. Eu acho que foi num treinamento que eu fiz contigo, Thiago, que você mostrou um LPCO na importação. Nossa, e ficou muito, muito prático. Você diminui bastante a quantidade de prestação de informação. Os LPCOs não se resumia a pendurar produtos dentro dele. Uhum. Você sempre começa catalogando um produto. Essa importação necessita de licenciamento? Se sim, faça uma licença. Com essa licença, como é que eu faço a licença? Eu tenho que prestar informações básicas e pendurar a lista de produtos catalogados. Tá? Chegou. Vou fazer eu acho que vai ficar mais fácil aqui com esse slide, que são as camadas de informação. Né? Você primeiro preenche o catálogo de produtos, com isso você preenche o licenciamento, e quando você tem o conhecimento da carga, você consegue preencher a do INPE, vinculando o conhecimento de carga e o LPCO. Sendo que o LPCO aponta para o catálogo e a do INPE também. Então, a compatibilização é automática, não é possível usar utilizações em separados. E aqui eu acho que é interessante essa diferenciação que eu coloco isso. São duas camadas macros, né? São 4 camadas de informação com duas categorias, 2 setores de agrupamentos. O do produto, aonde é reutilizável em várias importações. Uma licença é dada em cima de um produto. Então, eu vou ter um licenciamento que vai valer por 12 meses, 18 meses. Parou de existir um licenciamento operação-operação. Os licenciamentos eles vão começar a refletir os registros que existem dentro dos órgãos anuentes. Um registro do Inmetro, um certificado do Inmetro, dura 5 anos, esse LPCO vai ter uma duração de 5 anos, vai ser analisado uma vez e vai durar 5 anos. Um agrotóxico do mapa, não tem data de validade. Esse LPCO vai dar uma vez e vai ter duração eterna, até que ou seja revogado aquele registro daquele defensivo agrícola, ou simplesmente continuar importando. Acaba com essa replicação de cara crachada análise prévia. E aonde eu tenho que prestar toda vez novas características é a cada importação, porque cada mercadoria, cada embarque, cada lote que eu trago, cada container tem uma característica distinta. Por exemplo, um lote, uma data de fabricação, várias outras informações, que isso só vai ser daquela importação em si. O valor, a quantidade a ser trazida, etc. Então, por exemplo, outro campo, hoje se pede quantidade na LI do Inmetro. Não vai ter quantidade na LI do Inmetro. O Inmetro não importa para ele se você está trazendo uma geladeira ou 500 geladeiras. Ele só quer saber se a geladeira está dentro dos critérios de certificação dado pelo Inmetro. Agora, se é uma diferente, é algo do processo de importação. A quantidade ela vai estar só na do INPE, daí, só no embarque. Na maior dos casos, né? Pode ter alguns tipos de caso que necessite de quantidade no licenciamento. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, importação de animal vivo. Importação que é solta, assim, eu dependo daquela característica. Não tem como eu fazer um licenciamento de um produto que é uma coisa abstrata. Um animal vivo não tem como ser uma coisa abstrata que vai ser produzida. Eles é diferente. Então, eu tenho que ter um licenciamento baseado naquele animal vivo que vai vir. Então, mas vai se tornar exceção, onde hoje é a regra. Entendeu? Mas, assim, para todos os fins, pensando no operador comum, ele vai parar de ver a prestação de valor e quantidade nas licenças. E sim características do produto. Perfeito. Entendido. E, Thiago, e como é que está o estágio de implantação do catálogo? Então... O que eu queria te perguntar é o seguinte, hoje o importador ele já pode começar a utilizar o catálogo, começar a fazer os seus registros, porque como ele é independente da do INPE, né? Você pode fazer tanto no momento da do INPE como bem antes. Eu posso hoje começar a registrar? Poder pode, e assim, vou dividir em dois viés, não vem a palavra aqui. Sistemicamente e conceitualmente, tá? Sistemicamente, ele está completamente pronto. O catálogo existe, tem todos os websites, todos os serviços para sua empresa plugar, ou você como
uma pequena empresa, ou um despachante, ou uma comissária, entrar, logar e conseguir registrar, catalogar um produto ali, conhecer toda a interface, tudo como funciona, cadastrar fabricante, produtor, vincular e etc. Digitar uma NCM, ver como que os aparecem para ser preenchidos, o código interno do produto, todas essas informações que são requeridas. Mas isso é só a ferramenta. Lembra que a ferramenta é a ponta do iceberg? O mais importante é o processo. E aí, o que a gente está fazendo? Existe um projeto que são os mapeamentos dos atributos. Existe um cronograma dentro do site do Syscomex. Se vocês entrarem no syscomex.gov.br, no canto superior esquerdo tem um sanduichinho assim, de 3 camadas que você clica, que é o menu, e ali tem o cronograma do mapeamento de atributos, onde explica esse projeto. A gente dividiu a economia brasileira em 39 setores, que a gente conseguiu, fazendo um cruzamento entre KNAIs e NCMs e chegamos a 39 setores. E a gente está fazendo um trabalho de mapeamento de atributos com cada um dos setores, mantendo o mesmo procedimento. Quem diz como tem que ser é o setor que trabalha, e vocês são os especialistas. Nós somos o Estado querendo fazer o nosso trabalho de controle e proteção da sociedade contra a questão de descaminho, contrabando, irregularidades, produtos de baixa qualidade, etc. Qualquer outras coisas. Mas quem conhece, quem faz, opera o comércio exterior, o dia a dia movimenta aí 250 bilhões de dólares anuais, é o setor privado. É ele que conhece bem sobre tudo. 250 não, bem mais, né? São 200, dá 350 bilhões, né? Se a da importação esse ano, aí 170 bilhões, uns 200 aí, então realmente dá uns quase 400 bilhões por ano. Então, esses atributos, em cada NCM, qual é o objetivo desse projeto? Levantar cada atributo necessário. Por exemplo, NCM de vinho, vai ter que ter teor alcoólico, uva. Esses atributos, cada campo do que tem que ser respondido, cada campinho, ainda não está pronto. O prazo de entrega agora no final do ano. A gente falta só 10 reuniões. A última reunião vai acontecer dia 6 de novembro. É um chamamento público que fica lá no site do Syscomex. Os setores aí, todo mundo que estiver ouvindo, deve ter participado já, se foi o próprio setor. A gente passa qual é o método, usamos Design Thinking para poder ajudar o levantamento. O objetivo é reformular. Se fosse simplesmente replicar o que existe, Receita Sex pegava a lista de destaques, a lista de NE e criava como atributos. E não é isso que está sendo. O objetivo é como que opera e quais são as necessidades. Então, toda reunião tem a associação daquele setor, geralmente tem uma associação, mas os setores maiores, às vezes, tem 2, 3, as principais associações dos setores. Está acontecendo online agora, né? Acontecendo online. Antes era presencial, a gente teve que repensar todo esse método de levantamento do Design Thinking, que é onde a base do Design Thinking vindo da própria Google é a interação física. A gente teve que repensar, fizemos testes de modelos com setores que a gente já tinha feito presencial para poder revalidar o método, porque é um método não validado. Alguém fez, criou um Design Thinking, tem tudo como a gente fazer. E a gente não tem ainda do virtual. Então, cada um, com certeza, várias outras empresas, com certeza Google e Facebook, daqui a pouco deve lançar paper sobre isso, fazendo como se adaptar ao método online, mas a gente não podia esperar. Rodamos 3 vezes para poder ir fazendo os ajustes, divisões de salas e questões, e hoje é utilizado o método de maneira online e funcionou muito bem. Cara, assim, eu sou uma pessoa que gosta bastante do presencial. Eu acho que nada tem como aquela conversa onde você precisa pegar um papel e riscar, sabe? Às vezes muita coisa se resolve nisso, você pegar um papel do lado e riscar com a pessoa. Sim. Às vezes aí, quando você mostrar no computador, aí você tem que abrir um PowerPoint, aí não tem aquela mesma agilidade, a coisa às vezes não sai. Mas é a limitação que a gente está sofrendo em relação ao momento mundial e temos que continuar funcionando, trabalhando. Então, já percorremos aí, faltando 10, então percorremos 29 setores, e aí faltam 10 setores. E o objetivo é exatamente, tem as empresas, as associações, os órgãos anuentes que anuem aquelas NCMs do setor, e aí é feito um levantamento, olha, na Anvisa, o que tem no DataVisa, o que é na LI que pede, o que é no DataVisa, e o que geralmente a Receita pergunta em relação a isso aqui. Os químicos, lá com a Biquim, teve o levantamento, estava lá a Receita, estava lá Exército, estava todo mundo, e aí se junta e fala quais são as informações que são comumente
pedidas entre todos os órgãos para se efetuar uma operação de comércio exterior. E aí se cria atributos baseados nessas necessidades e com isso, com esse trabalho finalizado, as normas vão ter que refletir, tendo que ter essa alteração dizendo o que é cada campo que é pedido. Se vocês olharem, essa semana mesmo, semana passada, essa semana, teve a alteração da IN 1702 da DOI, onde estão todos os campos da DOI. O objetivo é a gente, a partir de agora também na DOIMP, ter essa transparência de todos os campos aonde cada coisa é necessária, porque aí a regra do jogo fica clara, é transparente para todo mundo. E aí, por isso que eu digo esse segundo momento. O catálogo de produtos está pronto como ferramenta, mas para que ele tenha o valor agregado, gere o valor, eu preciso, como Estado, cadastrar quais são os campos que eu quero, quais são os atributos que eu quero que seja respondido a cada NCM, as 10.337 NCMs. Então, vocês podem ter o tamanho do trabalho, e por isso que é um trabalho em conjunto com o setor privado. Cada está encaminhando para a gente o retorno. Multiplique 10.337, se tiver 3 atributos por NCM, são 31 mil campos para se analisar e harmonizar, porque se eu pedir um campo na NCM1 e um campo na NCM5, e na verdade eles são os mesmos, e às vezes está só escrito diferente, um está escrito coloração, o outro está escrito cor. Pô, tem que ser o mesmo campo, tem que harmonizar as informações para elas não serem prestadas 2 vezes. Sim. Então, esse é o trabalho feito, e a meta é que a partir de janeiro de 2021 já esteja tudo catalogado, esses campos em cada uma das NCMs. Mas sim, a resposta é sim, pode começar já a fazer para conhecer, e se você ainda não automatizou o seu sistema ao catálogo de produtos, você está atrasado, porque uma coisa é fazer a integração, outra coisa é popular o sistema com as informações. Então, tem que dar para você testar e aprender e começar a se organizar internamente, sem mesmo ainda ter os campos exatos que têm que ser respondidos. E aí, quando vier isso, a partir de janeiro de 2021, aí é o trabalho braçal. Preencher um a um, se você quiser fazer o carregamento prévio de toda a sua base, ou fazer por demanda, né? Quando eu for importar a primeira vez aquele produto, catalogo ele e aí uso ele na DOIMP e no LPCO, caso tenha uma licença. Beleza. Só para também comentar, os atributos, eles vão substituir NVE também, né? E os destaques de NCM. NVE, destaque, tinha uma história de DBN que o setor privado queria bastante para poder fazer um detalhamento melhor, conseguir ter estatísticas do setor. Isso ajuda muito nas políticas públicas. Muitas das vezes vem algum pedido de política pública do setor e não se tem dados para se demonstrar que há necessidade ou não de um certo tipo de aporte. Então, existia também essa ideia de ainda criar mais 2 dígitos na NCM, que ao invés de ter 8 ainda... Quer dizer, 10 por causa do destaque, 8 NCM, 10 do destaque, mais 2 por causa da DBN, ainda mais... São quantos na NVE? 3? 00. Então, é 3. E nada disso bate, né? Então, aí a gente tratou essa necessidade. O cadastro de atributos é isso. Ao invés de ser uma estruturação hierárquica, como é a NCM, capítulo, posição, subposição, item, subitem, e continuar com destaque, a gente para de fazer um desdobramento hierárquico, vertical, e quando chega no nível de 8 dígitos da NCM, a gente abre um desdobramento semântico, que um atributo não está concorrendo com o outro numa cadeia de bifurcação de árvore, e sim que o conjunto das informações é Merlot, 13%, garrafa de 750 ml. São informações que convivem em conjuntos. Se eu tivesse que fazer isso aqui em nível hierárquico, a combinação disso aqui seria uma combinação estatística, né? Eu ia ter que fazer 3 por 3 para poder ter todas as possibilidades, porque pode ser um Merlot com 750, com 13%, mais outro com 14%, o outro pode ser, na verdade, um Cabernet Sauvignon, e aí começa a virar aquela panaceia de conseguir prestar informação ao setor público, que hoje é o conflito entre NVE e destaque, o famoso caso dos porcas e parafusos, né? Todo mundo conhece, que tem que fazer 19 mil LIs para conseguir trazer, porque o que é perguntado no destaque é perguntado, um pergunta diâmetro, comprimento, outro pergunta diâmetro, e aí nunca encaixa, um trabalho de combinar. Complicado. Bom, eu acho que de catálogo de produtos, acho que é isso, né? Vamos... Tem algumas outras coisinhas também, né? Eu vi que
faz pouco tempo que saiu uma versão nova, foi atualizado, né? Entrou aquela questão do gestor, né, Thiago? Que tem que definir lá no cadastro de intervenientes, isso, né? Opa, fechei o microfone aqui, desculpa. Perfeito. Isso foi só para vocês verem, 2 demandas de evolução do catálogo de produtos que veio do setor privado, que a gente pediu. O importante de usar essa metodologia ágil e entregas parciais. Veio do setor privado esse mapeamento das informações centralizadas. A gente desenvolveu o módulo, colocou na prateleira para uso. Veio 2 questionamentos. Primeiro, cada produto só podia ter um produtor fabricante. E assim, cara, principalmente dentro das áreas de automotiva, eletroeletrônica, onde você usa part number, onde pouco interessa o fabricante e sim a característica, você usa part number, isso iria virar um produto que você tem no seu estoque, multiplicar por 15, 20, porque você, não importa, às vezes você adquirir até de forma indireta por conta e ordem, e às vezes você nem sabe, e aí você tem que catalogar previamente, então já falou, cara, tem que desassociar. Então a primeira coisa que foi uma evolução foi existir uma lista de fabricantes e produtos que são informadas, na verdade, no momento da DWIMP, e não lá no catálogo. No catálogo eu faço um cadastro prévio de correlação, mas não existe uma relação direta. Eu escolho qual é o fabricante daquele momento na importação, porque a cada embarque pode ser um importador diferente e às vezes você só conhece depois do embarque. Uhum. Às vezes foi via uma trade e você só recebeu a informação depois da compra e ele te repassa a informação para você poder fazer as informações de importação. E o segundo ponto foi esse. Quando grandes empresas começaram a utilizar, falou, ué, mas todos os representantes legais vão poder alterar? Vão. Daí já é hoje assim, todo mundo pode digitar. Ele falou, mas cara, o objetivo disso aqui era aumentar meu compliance. E a partir do momento que eu deixo todo mundo meter a mão e mexer, eu vou ter um risco muito grande da cabeça do Juquinha ou da Maria chegar lá e achar que a descrição não tá boa e alterar. Então, a gente precisa criar um perfil especial dentro da representação legal, que quando eu represento, eu marco que ele pode ser um gestor do catálogo de produtos, que é editar, incluir e excluir produtos dentro do catálogo. Então, agora, no cadastro de intervenientes, quando você vai dar uma representação legal, você seleciona se ele pode ou não fazer gestão do catálogo de produtos. Todos os outros representantes legais podem consumir a informação e utilizar em licenças, LPCOs e na DWIMP, mas não podem modificar a informação. E se algum desse representante legal, seja um despachante ou funcionário da empresa, veja algum problema, qual é o método e que foi pedido para eles é que seja reportado ao gestor para que ele faça isso. E muitas das vezes tem que ser batida a informação. Às vezes é uma coisa que aconteceu num caso específico de uma operação, isso tem que ser batido com a engenharia, com a área de Comex, com todo mundo. Não pode deixar na mão de cada um querer mexer. Então, você vê como é que vem toda essa... Como é um projeto de 2 vias mesmo, e é importante o teste do usuário, porque senão a gente não ia ver isso. Se a gente fosse lançar, ia começar a usar a importação, ia estar assim. Ia ser um limitador, um dificultador. A gente ia resolver? Ia, e vamos resolver quando for aparecer outros problemas? Não. Mas ia ser com um avião voando, né? Sim. Não, e aí que entra o diferencial, né? Que é essa conversa com o setor privado e governo que está embasado toda essa reformulação, né? Que é excelente. Ô, Thiago, e falando assim, ó, olhando um pouquinho para a parte da DWI, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu com a DWI, o que a gente pode, do teu ponto de vista, assim, levar em consideração para esse momento de implantação da DWIMP, do novo processo de importação? Eu te pergunto assim, até visão governo e visão usuários, tá? Eu noto algumas coisas, tá? Mas eu queria que tu comentasse aí. Cara, assim, eu sei que existem milhares de dificuldades para você conseguir operar num projeto piloto, né? Numa DWIMP, onde tem restrições, a gente está expandindo, vai publicar no final do ano cronogramas de expansões, né, do uso da DWIMP para outros regimes e outros tipos de operações. Mas é muito importante que cada empresa que tenha a oportunidade esteja abarcada dentro daquele escopo, que façam operações de teste. Por quê? Esperar para o último momento, sempre vão acontecer surpresas que depois fica difícil de poder consertar. Isso aconteceu muito na DWI. A gente liberou em 2016 a primeira versão
em 2017 já estava completo o sistema e as pessoas se relutavam a utilizar. A utilização ficou abaixo de 0,5% até faltar 30 dias para o desligamento do REDE. E o que virou? Virou um balcão de reclamações dentro do governo, porque ia desligar, não ia dar tempo. E ainda bem que a gente fez um projeto com muita transparência, sempre publicando tudo. E a própria presidência, a Casa Civil e o Ministério da Fazenda e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que na época ainda era Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior, percebeu que, cara, o setor não foi atrás. A gente sabe que é difícil. Eu sou uma empresa grande, eu tenho toda uma questão de compliance, eu tenho que operar pelo meu ERP e aí fazer um outro. Mas, cara, existe sempre uma cláusula de exceção onde você pode... Cara, se o SAP dá um problema durante 3 dias, você executa uma outra coisa. Eu sei que se acontece um shutdown durante horas, a empresa espera pelo retorno, porque dá trabalho fazer por fora. Mas simplesmente sempre existe um fluxo de exceção para conseguir trabalhar. E os pequenos é sempre difícil, porque cada carga para ele é muito relevante, né? Porque você faz poucas operações e aquela operação é sempre muito relevante, mas sempre tentar achar algum aspecto e simular para que isso seja absorvido, senão depois vai virar uma surpresa atrás de surpresa e como é que você vai operar de maneira eficiente, aproveitar as melhorias desse novo processo, né? Do novo processo de importação. Um novo processo, ele não faz nada sozinho se as pessoas que o utilizam, acho que o pessoal estava usando isso até muito sobre a questão do CT aéreo, a questão da logística. Não adianta ter uma Ferrari se eu não sou um piloto que saiba dirigir uma Ferrari. Eu vou bater ela na primeira curva. É melhor eu andar de Fusquinha, né? Bem que hoje o Fusquinha tá valendo, muito Fusquinha vale mais que Ferrari, né? Aqueles Fusquinha de colecionador, né? Verdade. Mas deu para entender a analogia, né? Sim, perfeito. Não, eu também, vendo do lado de cá, né, também vi muito isso. Eu trabalhei bastante com a parte da DUI na época da implantação, né? Então, também vi isso muito das pessoas com medo dessa mudança, né? Deixarem sempre para depois e estarem relutantes com essa mudança de largar o RE na época, né? E ir para a DUI, né? Então, perderam muito tempo que os dois sistemas ficaram em paralelo, não acreditando, talvez, na mudança, né? E aí perderam todo esse tempo aí que podiam ter feito testes e acompanhado mais de perto todas essas alterações, né? Então também vejo isso como um ponto aí de alerta para todo mundo, né? Para todos os importadores, despachantes aduaneiros, né? O sistema já existe desde 2018 a do INPE, né? Já dá para ir lá brincar, navegar e tal. Em Bom, treinamento, então, você consegue fazer uma do INPE. Você consegue fazer um catálogo de produtos, você consegue fazer LPCO em treinamento, não precisa fazer em produção. Faz uma. Você vai conseguir digitar, vai sair, você vai conseguir preencher as abas. O que vai te evitar é o registro, porque no caso hoje está limitado ao OEA. Mas eu faço até uma pergunta a quem está assistindo. Quem aí já abriu em treinamento, você não precisa de nada novo. Se você usa o token para se logar no Sescomex DI ali, esse seu token funciona para logar no ambiente de treinamento do Portal Único. E quem aí já entrou e criou um produto catalogado, vai carregar as empresas que você representa, as mesmas empresas que você representa em produção, você pode catalogar um produto, fazer um LPCO, fazer uma do INPE, você não vai conseguir fazer a ficha carga, porque você não vai ter um CE mercante válido em DI, mas você consegue preencher as abas mais complexas, que são a aba de mercadoria, tributos e etc., e entender como funciona em si a ferramenta, né? Pelo menos para ser amigável. Né? Você tem que ver como é a tela, pelo menos, né? Para entender melhor. E até para ir planejando internamente, né? O como você vai trabalhar, qual dado novo você vai precisar. Por exemplo, lá no catálogo de produtos precisa do TIN, né? O código aquele. Então tem algumas coisinhas que são diferentes. Então já ir preparando internamente, né? Os seus processos internos também. Perfeito. Do TIN, não sei se todos conhecem, que é o Trader Identification Number, que é um número internacional que tem sido uma recomendação vindo do SAFE da OMA, onde se identifica todos os operadores de comércio exterior. É uma ideia simples, só que ajuda bastante. É o seguinte, como é que eu reconheço uma empresa no Brasil, no mundo inteiro?
Ao invés de eu falar só o CNPJ, é BR, que é o código ISO do Brasil, BR concatenado com CNPJ. E aí, para cada um desses operadores, seja o exportador estrangeiro, seja o produtor, o fabricante, vai ser requerido essa informação que se coloque e você sempre pode questionar, você não tem como ter certeza se a pessoa está te passando a informação correta, mas isso é um início de um cadastro de operadores estrangeiros internacional e esse cruzamento e troca, interoperabilidade de dados entre as aduanas está crescendo. E isso vai ajudar a começar a ter melhores seguranças em trocas de informação e esse TIM é a maneira de se operar. Então, o que é o TIM? Basicamente, na hora que você for fazer a operação, você vai perguntar, mas qual é o seu código de identificação aí no seu país? Como se fosse perguntando, alguém estivesse perguntando seu CNPJ. Você como exportador, alguém te perguntando o seu CNPJ para ele fazer a ADI lá no país dele, na Alemanha, onde seja. Então, ele vai te passar essa informação, você vai digitar lá no campo onde dentro do cadastro de operador estrangeiro, o TIM, o próprio sistema já concatena, porque eu pergunto qual é o país. O próprio sistema catálogo de produtos já concatena o código do país com essa informação e aí se torna um número único na base de dados no mundo inteiro. E aí a gente tem entre países trocar essas informações e aumentar a segurança do comércio. Sim. E é um campo obrigatório, né? Lá dentro do catálogo de produtos, no cadastro lá de operador estrangeiro, né? Então fica pessoal, ficar ligado já nisso aí. Porque hoje não é comum até você ter essa informação, né? Então é algo já para ir. O objetivo hoje fica tudo campo texto, escreva o nome do exportador, escreva o nome, e você fica replicando a cada importação. E aí um cara resume o nome do exportador de um jeito, o outro resume de outro, dentro da mesma... Cara, é para ser tudo cadastro centralizado, e na hora de utilizar, você vai utilizar por código. E aí acabou, você sempre vai só referenciar. Aquela constelação do portal é tudo sempre referência, nunca redigitação. E aí você melhora bastante o uso do sistema. Perfeito. Tiago, e falando um pouquinho, então, assim, o nosso enfoque principal é do INPE e catálogo de produtos, tá? Mas eu acabei recebendo aí, durante as inscrições, bastante perguntas sobre o módulo CCT. Então, eu queria que tu desse só uma comentada, assim, de como é que tá. Eu sei que tem aí a criação do CCT aéreo, né? E, inclusive, assim, para quem não sabe, né? Hoje, a do INPE, ela tá só para modal marítimo, né? Hoje ela está integrada com o CE Mercante, né? Mas está sendo, então, construído aí vários módulos novos, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho aí do CCT, então. Tá. O CCT aéreo, como a gente sabe que é o modal que está mais prejudicado entre todos eles dentro do comércio, se desenvolveu um CCT aéreo onde ele se pluga diretamente a ADI. Então, ele vem para substituir o Mantra. A gente tem uma publicação de uma nova versão no final desse ano em treinamento para que os agentes de carga, companhias aéreas e terminais aeroportuários iniciem a sua integração, porque no segundo trimestre do ano que vem, já o objetivo é fazer o desligamento, né? Mantra e ligar CCT aéreo, que aí, junto com a DI, o objetivo é a redução de 80% do tempo. A meta do projeto é essa e, assim, é uma meta tranquila, a gente não está sendo superestimando, não, de baixar a coisa da média ser um dia a importação do aéreo, o tempo do aéreo ser a média um dia. A gente quer baixar, hoje está em 6, segundo o estudo do TRS, baixar para 1. E isso vai acontecer por quê? Porque vai acabar os TCs. Não é uma mágica muito grande, é acabar com os TCs e a manifestação ser via XML cargo, que é o formato definido pela IATA. Então é isso, e aí quando fizer esse desligamento para funcionar com a DI, a gente vai depois fazer também o plug desse CCT aéreo na do INPE. E, enquanto isso, o objetivo é trabalhar já no modal terrestre, começando agora no primeiro semestre de 2021, trazendo ele com as ideias do MIC-DTEA, as necessidades de transposição de fronteiras, e inclusive tendo o despacho antecipado, né? Se pode ser tanto sobre águas, sobre nuvens ou sobre rodas, no caso ali na travessia, né? Então é uma opção do próprio importador fazer essas operações aí antecipadas, e ainda a gente vai vir com um cronograma mais bem desenhado, estamos levantando com toda a equipe técnica para ter esse detalhamento mais certo do cronograma de 2021. Se vocês olharem lá no portal, desde o início desse ano a gente tem o cronograma 2020 e que está sendo cumprido.
Tanto que tem a data que é e a data da publicação referenciado a notícias Comex que trazem aquilo que foi entregue naquela data. Uhum. Tá. Bom, Thiago, então aí já quase finalizando aqui, eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre o cronograma, tá? Como é que tá, o que a gente tem aí de próximas entregas, né? E uma das perguntas que é a principal pergunta, né? Quando que a do INPE ela vai estar disponível para os importadores que não são OEA e quando a do INPE vai ser obrigatória, tá? Eu sei que ainda vai demorar um tempinho, mas eu preciso fazer essas perguntas que é o que todo mundo pergunta, né? Todo mundo faz. Primeiro, eu quero falar, cara, a do INPE, vamos falar o NPI, né? O novo processo de importação traz milhares de benefícios. E isso é o objetivo do governo, não é criar um novo sistema. Para a gente só daria mais trabalho criar um novo sistema. Vou tentar aqui compartilhar a tela para poder resumir isso, para poder entrar na sua pergunta do cronograma, tá? Eu não estou indo, não. Que é o seguinte, quais são as principais coisas? Né, que a do INPE vai trazer um benefício enorme. Os licenciamentos múltiplas operações, que foi o que eu tinha dito previamente, vai se reduzir provavelmente em uma casa de 70% a quantidade de licenças pedidas, porque as licenças poderão ser aproveitadas. É menos trabalho para o setor privado e menos trabalho para os órgãos de governo, onde tem que ficar fazendo cara crachá de código desnecessariamente. A inspeção conjunta, que isso vai acabar com a questão de movimentação 2 vezes da carga, né? E como que vai se conseguir essa inspeção conjunta? É com um canal único, né? Com um canal único da do INPE. Agora, o canal ele vai ser o mais gravoso em relação aos anuentes. Então, se a MAPA decidiu inspecionar, a Receita falou que é nada, o canal da do INPE vai ser vermelho. E aí acaba aquele famoso verde melancia, aonde para todo mundo que da alta administração da empresa vê uma DI verde, mas na verdade ninguém sabe que a LI, antes mesmo da DI, a LI ficou parada em análise até se conseguir fazer a abertura do container ou da abertura do caminhão para se fazer a inspeção, fazer a coletagem de amostra, tudo. Então isso tudo fica muito escondido. Então como que vai conseguir ter essa movimentação única do container? Porque hoje em momentos diferentes que o MAP e a Anvisa atuam da Receita. Então, por isso que acaba tendo que ter 2 posicionamentos, esperar a LI ser deferida para aí sim rodar o gerenciamento de risco da Receita. Agora, o gerenciamento de risco, ele é um gerenciamento de risco orquestrado, é um gerenciamento de risco único, onde quando a do INPE é registrada, ela é disparada para os 3 órgãos. E os órgãos decidem se vai ou não inspecionar aquela mercadoria baseada no risco, e cada um faz a sua análise. Receita, a análise de compliance, questões tributárias, a Anvisa de saúde humana e o MAPA a questão agropecuária, saúde animal e agropecuária. E aí, com isso, o canal vai ser único e vai ficar claro na do INPE qual é o órgão que selecionou para a inspeção. Então, isso vai dar uma visibilidade e uma redução de movimentação de carga e celeridade muito grande. Sim. Uma outra questão é a declaração prévia. Só um adendo. Essa tabela que você tem aí, ela pode ser consultada na do INPE lá, né? Eu já vi lá na tela de consulta, né? Tu consegue visualizar separadamente lá, bem fácil, né? Em quais órgãos anuentes ficou vermelho ou qual canal de cada órgão, né? Isso, exatamente. Apesar deles ainda não estarem executando, porque o fluxo da inspeção de mercadoria ainda não está pronta, a do INPE já está pronta para receber essa estrutura do canal único, por isso que sempre aparece ali. Mas nesse caso vai ser sempre verde para Anvisa e MAPA, mas isso em 2021 já vai estar sendo implementado. E como que se consegue essas questões? Com registro antecipado, a declaração antecipada. Agora não vai ser mais necessário a presença de carga. Cara, agora 98% das declarações não vão sofrer nem presença de carga. O modelo de negócio dos terminais portuários e dos aeroportuários, inclusive está sendo uma reunião junto com o Ministério da Infraestrutura, está mudando completamente. Os contratos de concessão estão tendo que mudar, porque hoje o modelo de negócio é baseado, eu sei que 100% dos containers vão sofrer presença,
eu ganho em cima da armazenagem. E agora o registro vai depender simplesmente da manifestação do conhecimento. Tendo manifestado o conhecimento, hoje um conhecimento manifestado aí uma semana antes, porque ele vai ter uma viagem com várias escalas no país, geralmente muitas coisas aí que vem da China já está 10 dias antes, você vai ter sua do INPE já registrada 10 dias antes. Se OEA, o canal revelado já antecipadamente. Se não OEA, a revelação do canal na atracação. Por exemplo, né? Porque ainda esse momento de revelador, isso aqui é um momento customizável que pode ser customizado dentro do GR. A gente pode mudar, esse evento pode vir para trás, ainda ser dependendo do risco da operação, do tipo das coisas. Então, por isso que o objetivo é tudo customizável, onde vai se vendo que tem mais risco, menos riscos, vai sendo gerenciado esse momento, evento revelador e o evento do registro antecipado. E, por último, eu falei do LPSO de múltiplas operações, falei do canal único com a inspeção conjunta, do registro antecipado, do diferimento do tributo, que está aí para a OEA, que está no forno já na Casa Civil para ser publicada, onde vai ser 15 dias do mês subsequente, 20º dia do mês. Então, ou seja, o importador não vai precisar recolher os tributos no momento do registro, né? Do despacho. Não, exatamente. Não é no momento do registro. Ele vai começar a ser no 20º dia subsequente do registro do INPE. Isso só para a OEA daí, né? Só para a OEA. É uma coisa realizada só para a OEA. E o objetivo é que se aumente a quantidade de OEAs, né? Então, o objetivo é que haja um canal de confiança entre setor público e setor privado. É que isso se expanda, que quanto mais pessoas utilizem, perfeito. E aí a última questão é o PCCE, que é muito interessante, que é o pagamento centralizado do comércio exterior, porque é ele que vai ter esses recolhimentos. Acaba com aquela questão da compensação de 48 horas lá da Anvisa, a questão lá do Inmetro lá com orquestra que não sei o quê, do mapa quando tem recolhimento de amostra, tem a questão da taxa, e aí tem que se esperar, tem a questão da compensação. Então, esse pagamento centralizado vai usar a mesma rotina de débito online que existe da taxa Siscomex e recolhimento de IPI, de todos os órgãos, inclusive do ICMS. Então, vai ficar tanto da celeridade da compensação, e isso vai servir tanto para o registro da do INPE quanto para o pedido de LPCO, tá? Isso vai dar tanto celeridade do tempo de compensação, para de se ter esse momento, né? Ainda mais aí com Pix e tudo, a gente está usando esse novo método de pagamento já na integração, e aí você ganha esse tempo de compensação. Me perdi um pouco aqui na linha de raciocínio. Esse tempo de compensação, assim, e vai poder ver de maneira centralizada o custo da sua operação. Qual é o seu custo efetivo total daquela operação? Hoje você tem que controlar num Excel, em alguma coisa, para você poder ir somando. Paguei tanto lá na Anvisa, na taxa lá do Datavisa, paguei tanto na INPE, né, na DI, sobre o II, paguei tanto lá no ICMS de São Paulo, porque não existe essa informação de maneira centralizada. E esse é o objetivo, você vai conseguir tirar relatórios seus, inclusive tirando gastos anuais, mensais, por tipo de LCM, você começa a ter uma capacidade de cruzamento para saber o custo efetivo total e o percentual de que aquilo é o custo da sua operação, né? Então, é a redução do tempo, que também diminui o custo indireto, né? Que hoje é a barreira não tarifária principal, que é o foco da facilitação de comércio, é diminuir o tempo. E a questão do custo efetivo mesmo, o custo direto de pagamento de tributos, né? Seja taxas ou impostos. Perfeito. E eu fugi, né? A pergunta foi sobre o cronograma. Foi. O cronograma é o seguinte, a gente tem que ser uma coisa que é aprovação pela comissão gestora. O foco já é começar a expansão para não OEA agora em 2021. Isso é certeza, em 2021 já começar o foco para a expansão de não OEA. A gente está definindo questões de setores, tipos de operação, por exemplo, granel, alguma coisa assim, de ter que analisar como ir sentindo o processo e validando o processo. É um processo de experimentação, né, do novo sistema. Você perguntou sobre não OEA. Agora, no final do ano, já vai permitir a LPCO, né? A entrega agora que a gente tem agora em dezembro é importações com licenciamento.
Então, já começa, e também já expandir para qualquer tipo de regime, qualquer tipo de fundamento legal, independente de não ser só recolhimento integral, mas qualquer tipo de regime. E aí, com isso, a gente começa a expandir vagarosamente, em círculos concêntricos. Vagarosamente, não. Começa a expandir de maneira cadenciada, em círculos concêntricos, trazendo novos operadores e testando todas as integrações dos fluxos. E então, o primeiro, assim, cronologicamente, licenciamento agora no final do ano já, com a nova ferramenta, e aí já vai entrar, por exemplo, CSEX, como questões de cotas e partes e peças. Acho que alguns de material usado a gente está estudando também para poder trazer já para do INPE, dentro do licenciamento. Ano que vem, drawback, né, com suspensão e isenção. Não OEA é uma coisa que está sendo estudada mesmo, é uma coisa muito grande, tá? Isso aí eu não posso cravar uma data e eu tenho que passar pela validação de comissão gestora. Eu não quero me comprometer dizendo uma data que possa não ser cumprida, mas isso é bem forte, o plano de expansão, e está para ser validado para saber se consegue no primeiro semestre ou só no segundo semestre. Por isso, vai ter que dividir por setores. E o que mais vai ficar faltando? Praticamente a gente, cara, para 2000, e o projeto mesmo para iniciar o plano, tanto dentro do PPA como para a Casa Civil, é a questão de 2023. É o momento de finalizar tudo em 2023. Então, a gente tem mais 3 anos completos para encerrar, né, para desligamento. O momento de transição vai ser antes de 2023, porque vai ter que começar antes a transição. Tá, eu tinha falado do terrestre também, que é já iniciar paralelamente o terrestre e o marítimo. Como o terrestre é mais simples, a reformulação do marítimo, a gente acha que consegue ainda aí entregar antes em 2021, mas não tem nada ainda cravado. Então, 2021 é um ano que vai ter vai deslanchar bastante, porque a gente estava muito no alicerce da do INPE, dessa coisa da registro, retificação e cancelamento, que foi publicado agora no... Com isso pronto, aí você consegue abrir frentes de trabalhos paralelas diversas. Antes eu não tinha nem o básico, né? nem a fundação, como se fosse a construção do prédio, a fundação. Então, eu não consigo trabalhar muito, eu fico meio que num gargalo. Agora a coisa vai andar bem rápido, inclusive essa expansão para não OEAs. Então, fiquem preparados aí para poder utilizar tanto no terrestre, quanto no marítimo, quanto para não OEA. Bom, e fora isso, o pessoal pode acompanhar também lá pelo portal, né? Tem lá um cronograma de implantação, né? Tem as datas lá, tem até o final do ano. Sim, eu estou falando abertamente de como são as metas e o que tem sido discutido como planos, né? Sim. Mas aí, são em comissão gestora, a gente vai lá e publica no portal. Mas isso é aventando e, na maneira sempre, a gente tem que alinhar, porque igual a gente falou, são 400 pessoas trabalhando, são 22 frentes de trabalhos diferentes, então você conseguir sincronizar, às vezes você tem uma expectativa vindo de um lado A que fala que é possível, mas depois alguém do outro lado lá vai falar, não, isso aqui ainda depende de uma rotina de pagamento com as instituições financeiras para que eu consiga colocar a questão de uma inspeção conjunta da taxa do anuente. Interligada com a outra. Imagino que a pandemia deve ter afetado um pouco também o andamento, ou não? Como é que tu vê isso? Cara, Sinara, impressionantemente não. Na verdade, a gente aumentou a nossa produtividade durante a pandemia. Como é um projeto que é distribuído geograficamente no Brasil inteiro e as equipes são separadas, sempre se foi utilizado reuniões virtuais. E isso ajudou bastante. Dentro da fronteira do projeto para dentro, a gente ganhou produtividade. O que a gente perdeu é quando a gente precisa de negociações externas e depende de validações da alta administração, conversas entre Casa Civil e Ministério, ministro e tal. Isso dificultou um pouco por causa da pandemia, porque esse fluxo de informação de canal diminuiu e dificultou. Mas nesse caso de
fronteira para dentro a gente aumentou a nossa produtividade impressionantemente. Não fomos afetados. Perfeito. Então, até esses dias eu te comentei, né? Acabei escutando em em redes sociais e tal. Assim, até o pessoal fugiu a palavra agora, assim, mas como o Ciscoserv ele foi desligado, né? Algumas pessoas duvidando de que a do INPE estava andando, que o novo processo de importação estava andando, né? Até que, porque assim, durante esse ano, ficou bastante trabalho, eu acho que de atributos, então não se viu grandes entregas, talvez seja por isso, né? Então, eu ouvi algumas pessoas, eu nunca imaginei isso, né, de que o projeto estivesse parado, ou que fosse abandonado, ou desligado. Mas só queria que tu comentasse isso, né, porque acabei escutando em alguns Não, se momentos, né? para mim é positivo, né? Se desligou é menos uma burocracia acessória aí ao operador de comércio exterior. Uhum. E, e, e a questão do portal único, na verdade, eu acho que veio mais da questão de 2019, onde houve o corte orçamentário. Em 2020, a gente entregou. A gente teve entrega em março, em maio, em julho e agora no final do ano, se você olhar pelo cronograma. A questão foi a ação do tempo que ficou represado de 2019, que não teve por causa do corte orçamentário, com a entrada da nova administração e austeridade fiscal. Mas aí, quando tudo se alinhou, voltou a questão de projetos estratégicos, definições de tudo, precisa se ajustar a casa, voltou com total, então o projeto continua no mesmo ritmo e a gente aproveitou para ir andando com coisas que não dependiam de desenvolvimento de sistema. Alinhamento com o definição de processos de inspeção conjunta, questão de como fazer um recolhimento integrado centralizado das taxas e tributos, tudo isso tem muita coisa que se faz que não é sistema, é isso que as pessoas têm que lembrar, né? É só a pontinha do iceberg, mas é sempre onde a pessoa tem a sensação de que está existindo entrega. O trabalho pesado, processo e norma. Sim. Mapeamento e tal. Mapeamento. Bom, Thiago, eu acho que é isso. Eu não sei. Tá. Pode Eu não falar sei aí. se tu tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar, mas eu acho que das perguntas que eu tinha alinhado aqui, eu acho que era isso. Não sei se tu tem alguma coisa que queira acrescentar. Não, eu acho que a conversa foi boa, a gente passou por vários tópicos, né? Falou de tudo. E, assim, com certeza geram-se dúvidas, a gente está à disposição para poder perguntar. A gente tem os canais de comunicação, né? O Comex Responde, que pode ser acessado via siscomex.gov.br, lá tem o link onde poder fazer preenchimento do formulário. A gente tem o siscomex.mdico.gov.br, que é o local de questionamentos de operações, né, dúvidas que a gente tiver de operações, também se tiver do novo processo que a gente estiver tentando aí acessar. E a gente pode responder lá no chat ao vivo as dúvidas que apareçam e que a gente possa conseguir esclarecer, né? Então, à disposição de tudo. Obrigado pelo convite novamente. A gente está aqui para poder passar as informações, ser o mais transparente possível. Somos escolhidos pelo TCU como o programa de governo com maior transparência, maior retorno de investimento, prêmio ENAP de inovação. Também foi colocado como um projeto de maior inovação dentro da administração pública no ano de 2019. Então, o nosso objetivo é manter essa excelência. A gente quer ter a excelência, referência internacional também em relação às janelas únicas e dentro dos programas de governo do Brasil. Então, estamos aqui sempre disponíveis e, por favor, participem de todas as coisas que a gente tiver, de lives, de consultas públicas, de mapeamento de atributos, porque se você não falar agora, não será ouvido e o processo vai seguir sem a sua opinião. É o momento. Tá certo? E temos, até comentar, né, a Procomex, né, que é quem faz essa interligação em setor privado e vocês, né, governo. Então, procurem, né, também a Procomex, né, para tudo isso. Fora isso, tem dentro do próprio siscomex.gov.br, lá sempre é publicado, né, as consultas públicas e tudo isso que você comentou. Então, a gente aqui na Fascomex também sempre incentiva muito o pessoal a participar, né, e então quero te agradecer mais uma vez, né, por ter topado o nosso convite aqui. A gente
gostou demais, aprendi muito contigo hoje também, né? Tem muita coisa nova acontecendo e parabéns mesmo pelo trabalho, né? Eu sou fã aí do teu trabalho já há bastante Poxa. tempo, porque eu sei da complexidade de tudo isso, né? E também essa questão de vocês, da proximidade de vocês com a gente, né? Com o setor privado mesmo, isso é um diferencial todo, muito grande, né? Eu sou da época que, quando a gente precisava falar com o governo, tinha que pegar o telefone, ficar tentando muito tempo para falar, para tirar alguma dúvida, né? Então, hoje a gente consegue, assim, muito fácil, através do Comex Responde ou através desses outros meios, falar com vocês e ser participante de todas essas mudanças e dessa reformulação aí do comércio exterior, né? Então, parabéns por todo o trabalho que vocês estão realizando aí. Parabéns para toda a equipe, né? Não sabia que eram quase 400 pessoas, ou mais de 400 pessoas. Parabéns aí para todo mundo, né? E é isso, então. Tá? Tá certo. Obrigadão, Sinara. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você estará assistindo esse vídeo. E é isso. Até mais e até a próxima. Tá, joia. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada a todos aí que estão Nunca assistindo. pode parar, hein? Como é que é? A facilitação nunca pode parar. É o Tá, slogan. isso aí. Tá certo. Então tá certo. Até Um mais. abraço. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.